Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo,
queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Bárbara. Boa tarde a todos, que é o Padre Henrique. E estou aqui com vocês hoje para começarmos a nossa formação aqui via internet, a primeira dessa quarentena. De modo particular, os servidores do altar, nossos queridos Marianinhas, Coroinhas, Acólitos e Ancilas. Eu queria saber de vocês, se vocês estão me ouvindo bem, como é que está aí a minha voz, está chegando até vocês. Eu não estou acostumado a fazer lives, não, prefiro a conversa pessoal, por isso eu faço as besteiras na internet. Então, para estar conversando sem ninguém me ouvir, eu acho que nem seria algo tão assim impossível. Então, dê um ok aí do Padre, se vocês estão me ouvindo. Se não estão me ouvindo, também eu quero saber, para que a gente possa começar aqui a nossa colocação de hoje. Tem alguém aí? Quem está aí? Tem 13 pessoas, mas não sei quem está aqui comigo. Eu estou ao vivo pelo Facebook, não estou pelo Instagram dessa vez, então eu não consigo ver quem entra e não consigo ver aqueles que estão chegando aí a minha voz. Bom, segundo o Renan, dá para ouvir perfeitamente aquilo que eu estou dizendo, então é um bom progresso, bom avanço. Então vamos lá, né? Vamos começar com uma oração. Eu estou aqui na nossa capela da Divina Misericórdia, aqui na casa onde eu moro, com mais os padres da paróquia do São Cristóvão e até agora, até esse mês, o pessoal da paróquia São Vicente de Paulo também. Então nós estamos aqui nessa capelinha nossa comunitária, a Capela Salvista, dedicada à Divina Misericórdia. Vamos então começar fazendo a nossa oração ao Senhor que está aqui no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos da Paróquia Santa Bárbara, caríssimos irmãos que nos acompanham pela rede social do Facebook, hoje me foi proposto o tema do serviço. A quem servimos? Antes de tudo, eu quero começar aqui a minha colocação lendo um trechinho da Palavra de Deus, do Santo Evangelho, aqui segundo Marcos. Se encontra em Marcos 10, 35 a 45, diz assim: Aproximado de Jesus, Tiago e João, filho de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedimos. Que quereis que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos. Jesus prosseguiu: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados no batismo que eu devo ser batizado. Mas quanto a sentardes à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isso, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição: Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas
e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não seja assim. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo aquele que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em redenção de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, caríssimos servidores do altar, esse trecho do Evangelho reflete bastante aquilo que é a dinâmica do serviço na nossa vida. Nós que somos seres humanos, nós buscamos sempre, de certa forma, uma recompensa. Então, Tiago e João, os irmãos, queriam servir a Jesus, servir ao reino, mas eles queriam em contrapartida também um lugar de destaque, aparecer. No nosso meio, muitas vezes, existem pessoas que se colocam a serviço do altar, da liturgia, e buscam aparecer. Isso é algo totalmente humano, normal, todo mundo quer chamar a atenção. Especialmente aquelas pessoas que têm um grau de maturidade um pouquinho assim, duvidoso, digamos, Portanto, quando nós buscamos de verdade o serviço do Evangelho, nós temos que buscar uma purificação ao longo do nosso caminho. Temos que buscar mudar de atitudes, mudar de pensamento. Isso tudo para nós, somos católicos, tem um nome. Se chama conversão. Conversão é quando a gente está seguindo numa estrada, caminhando em direção a um lugar e de repente a gente percebe que está indo na direção errada. A gente para, se localiza e vai para a direção certa. Então eu estou indo para Santa Bárbara, para a paróquia, ao invés de subir ali a rua ali da paróquia, eu pego e entro naquela bifurcação que passa pela escola, aqui do outro lado. Estou errado. Então eu tenho que mudar ali a minha direção, me localizar, ver onde está a minha destinação, o meu objetivo e caminhar para o lugar certo. E essa conversão, essa mudança de direção envolve também a nossa decisão. Esses dois aqui viam simplesmente que Jesus era o Senhor, era o Rei, era aquele ao qual nós devemos servir e honrar, mas queriam de Jesus uma coisa boa por detrás. Será mesmo que eles agiam mal? Não eram maus porque eram ruins. Simplesmente não sabiam aquilo que estavam pedindo. Assim, meus irmãos, temos que perceber que quando nós nos colocamos no serviço da liturgia, a gente não pode aparecer mais do que Jesus. Nem eu, como padre, tenho o direito de usar da liturgia para me promover, para chamar atenção para cima de mim, para querer eu mesmo tomar o centro da celebração, o centro da missa, porque essa não é a minha função. Eu, assim como cada um de vocês, eu estou a serviço da liturgia. Eu não sou dono da liturgia. Eu não posso nunca, de maneira alguma, viver uma vida de aproveitamento daquilo que eu faço. Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas visam muito isso. Tirar vantagem de tudo. E, infelizmente, esse é o pior caminho para aqueles que se colocam a serviço de Deus e da Santa Igreja e também da liturgia. Assim, eu queria muito não falar assim sozinho na câmera, porque isso aqui é muito chato. Acho que nem vocês aguentariam. Então, se tiverem alguma dúvida, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp, no nosso grupo aqui dos servidores do altar, porque eu não estou conseguindo ler as mensagens que vocês escrevem aqui embaixo, ou ninguém escreveu nada, não sei. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem mandar por aqui, que eu vou deixar o meu telefone no vibrador aqui para poder perceber quando chega alguma mensagem. Vocês podem me interferir também e fazer perguntas, ok? Então, vamos começar com uma meditação, além dessa palavra que eu acabei de ler. Gostaria de ler um trechinho sobre uma catequese que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito, ele fez no dia 4 de agosto de 2010, onde ele falava para um congresso de ministrantes. Padre, o que é um ministrante? O nome correto não é coroinha,
não é marianinha, não é acólito, nem ancila, o nome correto é ministrante, gente. As pessoas, os jovens e as crianças que se colocam a serviço do altar são conhecidos na igreja como ministrantes. Ele falava claramente aqui, né, sobre a vida do padroeiro dos ministrantes. Lembrando que a Igreja Católica tem como padroeiro dos ministrantes São Tarcísio de Roma, que foi um jovenzinho de aproximadamente 15 anos que foi martirizado, onde ele defendeu tanto o amor que tinha por Jesus Eucarístico que morreu, entregando a própria vida para evitar que a hóstia fosse profanada por pessoas que não acreditassem em nada. Assim, Bento começa falando aos seus ministrantes: queridos acólitos e acólitas, queridos amigos e estimados peregrinos, bem-vindos a Roma. Quem era São Tarcísio? Não dispomos de muitas notícias dele. Encontramos-nos nos primeiros séculos da nossa Igreja Católica, mais precisamente no século III. Então, São Tarcísio ainda mais velho do que Santa Bárbara, que é do século IV. Olha que interessante. Narra-se que ele era um jovem que frequentava as catacumbas de São Calixto. Lá nas catacumbas era celebrada também a Eucaristia, onde tinha a reunião dos cristãos semanalmente. Ele amava muito a Eucaristia e de vários elementos concluímos que, presumivelmente, ele era um acólito, ou seja, Tarcísio era um ministrante. Eram anos do imperador Valeriano, que perseguia duramente os cristãos, que eram obrigados a se reunir-se escondidos nas casas particulares, ou seja, às vezes até mesmo em lugares onde tinham cemitérios, catacumbas, para ouvir a palavra de Deus e rezar e celebrar juntos a Santa Missa. Também o hábito de levar a Eucaristia aos prisioneiros e aos enfermos se tornava cada vez mais perigosa. Então, quando o padre, obviamente, fosse até um presídio levar a comunhão para as pessoas presas ali, ele era descoberto, ele era preso, então o padre não podia entrar nesses lugares, ambientes. Então, o que acontecia? Era confiado esse serviço a pessoas que aparentemente não tinham ligações diretas com a igreja, também conhecidos como irmãos e irmãs leigos. Assim, certo dia, quando o sacerdote perguntou como geralmente fazia quem estava disposto a levar a Eucaristia aos outros irmãos e irmãs que a esperavam, o jovem Tarcísio ergueu-se e disse: envia-me, manda a mim. Ou seja, Tarcísio se ofereceu. Ele amava tanto a Eucaristia que Tarcísio queria também levar Jesus às outras pessoas, não para aparecer, mas para fazer com que Jesus fosse conhecido e amado por parte dos outros também. Aquele rapaz parecia demasiado jovem para tal serviço tão exigente, afirma o Papa Bento. A minha juventude, retorquiu Tarcísio, será a melhor salvaguarda para a Eucaristia, ou seja, de mim que sou jovem, que sou adolescente, ninguém vai desconfiar. Então eu posso ir tranquilamente. Assim, o sacerdote confiou-lhe então aquele pão precioso, dizendo-lhe: Tarcísio, recorda-te de que um tesouro celestial está a ser confiado aos teus frágeis cuidados. Evita os caminhos frequentados e não te esqueças de que as coisas santas não devem ser lançadas aos cães, nem as joias aos porcos. Conservarás com fidelidade e segurança os sagrados mistérios? Perguntou o padre. Tarcísio respondeu: morrerei antes de o ceder. Ao longo do caminho, encontrou pela estrada alguns amigos que, aproximando-se dele, lhe pediram para unir-se a eles. Quando a sua resposta foi negativa, eles, que eram pagãos, começaram a suspeitar e a insistir, e observaram que ele apertava ao peito algo que parecia defender. Em vão procuraram arrancar-lhe o que trazia. A luta fez-se cada vez mais furiosa.
sobretudo quando vieram a saber que Tarcísio era cristão. Começaram a dar-lhe pontapés, lançaram-lhe pedras, mas ele não cedeu. Em agonia, foi levado ao sacerdote por um oficial pretoriano chamado Quadrato, que ocultamente também viria a se tornar-se cristão. Chegou ali sem vida, mas, apertado ao peito, ainda conservava um pequeno pedaço de linho com a Eucaristia. Foi sepultado imediatamente nas catacumbas de São Calixto. O Papa Dámaso mandou fazer uma inscrição para o túmulo de Tarcísio, segundo a qual o jovem morreu no ano 257. O martirológio romano fixa sua data no dia 15 de agosto. E no mesmo martirológio inclui-se também uma bonita tradição oral, segundo a qual no corpo de São Tarcísio não foi encontrado o Santíssimo Sacramento, nem nas mãos, nem na sua roupa. Explicou-se que a partícula consagrada, defendida com a vida pelo pequeno mártir, se tinha tornado carne na sua carne, tornando de tal modo como o seu corpo uma única hóstia imaculada oferecida a Deus. Ou seja, meus queridos irmãos e irmãs, Tarcísio, antes de morrer, ele próprio comungou da Eucaristia, não de uma maneira concreta, de uma maneira mística. Tem-se a tradição que a hóstia que ele carregava no peito, ela conseguiu entrar dentro dele, dentro do próprio coração de Tarcísio. Ela não foi encontrada, nem pelos bandidinhos que o mataram, nem pelo próprio padre que conseguiu abrir a mão de Tarcísio para tirar ali o pedaço de linho corporal onde tinha a Eucaristia. Assim, meus irmãos e irmãs, Bento continua aqui a sua catequese. Dirijo-me a todos vós, a todos os acólitos do mundo. Servi com generosidade Jesus presente na Eucaristia. É uma tarefa importante que vos permite permanecer particularmente próximos do Senhor e crescer numa amizade verdadeira e profunda com Ele. Conservai ciosamente essa amizade no vosso coração, como fez São Tarcísio, prontos a comprometer-se, a lutar e a dar a vossa vida para que Jesus chegue a todos os homens. Também vós comunicai a vossos coetâneos, as pessoas da vossa idade, o dom dessa amizade com alegria e com entusiasmo, sem medo, a fim de que eles possam sentir que vós conheceis esse mistério, que é verdadeiro e que vós o amais. Cada vez que vos aproximais do altar, tendes a sorte de assistir o grande gesto de amor de Deus, que continua a desejar e a entregar-se a cada um de nós, a estar próximo de nós e ajudar-nos a incutir-nos a força para que possamos viver bem. Mediante a consagração, bem o sabeis, aquela pequena partícula de pão torna-se o corpo de Cristo, aquele vinho torna-se sangue de Cristo. Vocês têm a ventura de poder viver próximos desses mistérios inefáveis. Desempenhai com amor, com devoção e com fidelidade a vossa tarefa de acólitos. Não entreis na igreja para a celebração com superficialidade, mas preparai-vos interiormente para a Santa Missa. Ajudando os vossos sacerdotes no serviço do altar, vós contribuís para tornar Jesus mais próximo, de tal modo que as pessoas possam sentir e dar-se conta disto de maior medida. Ele está aqui, vós colaborais a fim de que ele possa estar mais presente no mundo, na vida de todos os dias, na igreja e em todos os lugares. Amados amigos, vós ofereceis a Jesus as vossas mãos, os vossos pensamentos e o vosso tempo. Ele não deixará de vos recompensar, concedendo-vos a alegria verdadeira e fazendo-vos sentir onde reside a felicidade mais completa. São Tarcísio mostrou-nos que o amor nos pode levar até a entrega da vida por um bem autêntico, pelo bem genuíno, pelo próprio Senhor. Assim, meus irmãos e irmãs, essa catequese do Papa Bento XVI para nós é um ponto de referência.
ele diz que nós temos que buscar a alegria do serviço. Infelizmente, a nossa paróquia, nós não tínhamos uma formação de coroinhas, marianinhas e acólitos muito bem estruturada nos últimos anos. No último ano que eu estou estado com vocês, não dei conta de dar para vocês uma formação mais próxima. Mas é sempre importante que nós temos que pedir e buscar essa formação. Então, quando nós colocamos para ir à missa, primeiramente, o que a gente pede sempre das pessoas que ajudam na liturgia, cheguem antes. Até mesmo você que trabalha como coroinha, como marianinha, tem que chegar antes. Não chegar faltando 5 minutos para a hora ali, onde o padre está na porta te esperando. Não é assim que funciona. A gente chega antes, desprepara o coração, desprepara a nossa alma para participar desse mistério. Padre, mas por que é o mistério? Lembrando que a palavra mistério, gente, vem do grego. Mysterion. Se traduzimos para o latim, dá um outro nome, chamado sacramentum, que vem do nosso sacramento. Todo sacramento é um mistério. Mistérios são coisas que não são bem resolvidas, né? É uma interrogação que a gente pode colocar ali. Ao mesmo tempo que Deus ele se mostra, ele se esconde no mistério da liturgia, no mistério dos sacramentos. Então, meus irmãos, quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós pedimos para você tocar a sineta para o padre na hora da missa, na hora da elevação, ali da hóstia consagrada, entenda que o mistério ali está acontecendo. A sineta foi instituída na Idade Média para que as pessoas que não entendiam o latim pudessem perceber o momento do mistério, onde o mistério acontece ali pelas mãos indignas do sacerdote. Quando se toca o sino, todos da própria igreja têm que olhar e voltarmos todos para o altar, porque é dali que brota o mistério. Então, esse mistério, o que acontece? O padre fala, profere as mesmíssimas palavras do Senhor Jesus, que no latim vem a expressão ipsissima verba Jesu, as mesmíssimas palavras de Jesus. Celebrando ali, ministrando ali, aliás, servindo ali com o povo, o padre consagra ali a Eucaristia na elevação e se torna ali o corpo e sangue do Senhor. Entendamos que a Eucaristia, ninguém vê a hóstia como um pedaço de carne ou o vinho como ali aquela porção do sangue propriamente vista com os olhos físicos. A gente consegue enxergar com os olhos da fé. Assim, meus irmãos e irmãs, Jesus ele se mostra na Eucaristia, mas ele se esconde. Um mistério é isso. É um mostrar-se e um ocultar-se. Quando a gente vai para o batizado, vocês que já me ajudaram na missa de batizado, né? O padre pega a água e vai jogar na cabeça da criança e profere as palavras do santo batismo. Fulaninho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é isso. Mas alguém vê o Espírito Santo descendo de lá do céu, rodopiando e caindo no coração daquela criança ali que está chorando muitas vezes? Ninguém vê isso. Mas acontece. Aquela vida, aquela criança se torna filho de Deus, se torna templo vivo do Senhor, por meio do Espírito Santo que age. Assim, meus filhos, entendamos que o sacramento, qualquer sacramento que nós celebremos, os 7 sacramentos, tem essa ação misteriosa de Deus. E nós, quando nos colocamos a serviço da liturgia, nós colaboramos com esse mistério de Deus. O Papa Bento, ele fala claramente aqui que nós temos que buscar colaborar com o Senhor, vivendo uma amizade. Olha que coisa bonita! Essa colaboração com Deus, nós podemos traduzir como sendo serviço. Infelizmente, na nossa paróquia Santa Bárbara, existe o costume das pessoas se colocarem a serviço, mas elas vão enjoando, especialmente quem é coroinha marianinha, né? Parece que vem uma desanimação assim, tão grande e as pessoas começam a buscar outras coisas e ali o mistério diz não é atrativo. Mas não é só aqui a paróquia Santa Bárbara. Isso acontece também em muitos lugares. Quando eu trabalhava lá na Itália, eu fiz um curso com os coroinhas, juntei lá uns 15 meninos e meninas para a gente fazer a formação e começar como o grupo dos ministrantes da paróquia, os servidores do altar.
Fiz toda a formação, durou 2 meses, tive muita perseverança de todo mundo, só que no dia que nós fizemos a investidura dos coroinhas novos, das Marianinhas novas, tinha um monte de pai e mãe tirando foto. Parecia assim que era uma segunda primeira comunhão. Eu achei aquilo estranho, mas como era um país estrangeiro, eu estrangeiro na Itália, não entendia nada, só sabia que na paróquia não tinha nenhum coroinha. Eu nunca entendi por quê. Quando eu cheguei lá, tive uma celebração, eu não era padre ainda, eu era seminarista, né? E eu fiz a preparação com eles, mas quando chegou o domingo seguinte, nós fizemos uma escala, dividimos o pessoal nas 4 missas e em 2 missas poucos apareceram, em outras 2 ninguém. No domingo seguinte ainda, no terceiro domingo depois da investidura dos coroinhas novos, Marianinhas, ninguém apareceu. Aí eu fui, um era meu vizinho, fui lá, chamei a criança e perguntei: fulaninho, você não foi investido para ser coroinha? Por que você desistiu assim tão rápido? Aí eles disseram assim: padre, frate, era frate só naquela época. Achamos muito bonita a investidura, mas o domingo seguinte não tinha mais graça, não. A missa é sempre a mesma coisa, e se eu ficar servindo lá, o que eu vou ganhar? Aí eu vi que a minha formação de 2 meses intensos com eles lá não valeu nada. Porque não entenderam que aquilo que nós fazemos para Deus nessa vida, Ele nos recompensa na vida eterna. O próprio Jesus fala isso no Evangelho. E buscar servir a Deus é isso. É dar o nosso tempo, a nossa vida ali, que nós temos de tão preciosos hoje em dia, para que Deus age através de nós e depois, no fim da nossa vida, nos chame para estar com Ele. Isso é para nós um ponto de alegria, um princípio ali que nós temos que viver bem claro, que encontramos ali a nossa alegria. Meus irmãos e irmãs, me pediram para perguntar aqui. A Laura pergunta: quando e como surgiu a necessidade de se colocar crianças para ajudar os sacerdotes durante a Santa Missa? Esse costume é bem antigo, Laura. Não sabemos propriamente quando tem essa data, né? O que nós sabemos é que São Tarcísio foi um dos poucos que foram assim acólitos pequenos, né, com menos de 20 anos. O que se sabe é que na Idade Média, com a organização das dioceses, as primeiras que existiram, né, lá na Europa, começou-se também o bispo a criar corais. E o coro era um lugar onde as pessoas iam para cantar durante a Santa Missa. E o canto antigamente não tinha instrumentos, era um canto chão, era um canto mais ou menos ali com vozes. Então tinha que ter vozes de várias tonalidades. E assim chamou-se também as crianças de 7 a 10 anos, 11 anos, para poder fazer as vozes mais agudas. E aquelas crianças ficavam ali, aprendiam a cantar a missa, juntamente com os sacerdotes e com o bispo que presidia nas catedrais. Só que na catedral também tinha a urgência de quando faltasse um acólito, outra pessoa substituía e chamava a criança do coro. E em português brasileiro se chamou de coroinha, né? Em Portugal também chama coroinha. Aí o coroinha, aquele menino ou menina do coro, saía lá do coro e ia pegar os objetos para o padre e fazer as funções da missa. Assim se criou o costume de ter crianças ali. Na Itália não se chama coroinha, lá se chama chierichetto, que significa pequeno clérigo. É também a mesma raiz, o mesmo princípio do menino, era sempre o menino naquela época, né, que ia até lá ajudar o padre na missa e depois voltava para o coro para cantar as respostas. Com o tempo, as crianças ficavam no coro, foram separadas das crianças que ficavam junto do padre, e foi se criando o costume que temos até o dia de hoje de termos os nossos coroinhas para ajudar na missa. Assim, a tradição da igreja, depois de tantos séculos, deu no que nós vemos hoje. Eu confesso que eu mesmo fui coroinha no meu tempo.
Só que o meu padre da paróquia, ele era muito bravo. Então eu tinha medo do padre. Ele ficava nervoso quando eu fazia alguma coisa errada. Então eu comecei a evitar ir para a missa com aquele padre. No final das contas, o que eu fiz? Eu fui até o padre, depois de 8 meses de serviço, de padre, eu não quero mais. Não quero, obrigado pela experiência, mas eu não quero, eu não consigo mais rezar na missa. Aí o padre me deu um puxão de orelha, mas me respeitou. Inclusive é o padre que me batizou, que presidiu minha primeira comunhão, minha Eucaristia, que concelebrou meu crisma e estava também na minha primeira missa há 7 anos atrás, o padre Moura, padre Ivanildo Moura, lá de Magé, no Rio de Janeiro. Um abraço para o meu padre querido. Até hoje ele está naquelas terras de lá. Perguntaram aqui, o Renan pergunta: quando as meninas começaram a servir no altar e por quê? Bom, as meninas, elas começaram a servir no altar não tem muito tempo, tem em torno de uns 20 anos. Antes, não era costume católico, apostólico romano, termos meninas no altar. Por quê, padre? Bom, vou falar que todo mundo conhece a fisiologia do nosso corpo. Na Idade Média, por volta dos anos 1300, existia uma regra onde as mulheres não podiam tocar nos vasos sagrados. Simplesmente porque tinha aquela ideia de que as mulheres passavam por aquele período de impureza, né? Que vocês sabem bem, quando vinha a regra durante o mês, então não se sabia se ela estava naquele período ou não. Então, um papa emitiu um decreto proibindo as mulheres de servir o altar. A partir daí, as mulheres não mais subiam ao altar para ajudar o padre. Muito mal quando tinha que fazer alguma limpeza ou outra. Agora, as meninas começaram a adentrar mais nas liturgias, graças ao Papa São João Paulo II, que emitiu uma portaria, né? Não me lembro bem o nome, se foi mencionou algum tipo de encíclica, vou procurar saber depois, mas eu lembro que foi ele, lá no ano de 95, mais ou menos 98, ele dizia que sim, era permitido as meninas também exercerem funções no altar. Tanto que as meninas eram loucas para serem também marianinhas e não podia, e era privilégio só nosso dos meninos. Mas eu digo para vocês o que eu falava para as minhas turmas de preparação para a investidura. Não é porque as meninas sejam assim piores que os meninos que não podiam. Era só um costume. Que, aliás, eu acho bem difícil de se manter um costume desse, porque hoje em dia a gente vê que as mulheres, as meninas também, são até mais zelosas, mais caprichosas nas coisas de Deus do que os meninos. A gente é mais relaxado, mais largado de qualquer jeito, chega sempre atrasado, exceto uma outra exceção, né? Então, não é questão disso, era só uma questão de uso por causa desse Papa da Idade Média. Então, essa regra foi abolida, não existe mais isso. As meninas podem sim servir o altar, mas nunca querendo competir com os meninos, tomar o lugar dos meninos, que isso fica uma coisa feia. O altar não é lugar de divisões, não é lugar de brigas, não é lugar de panelinhas. O altar é lugar da comunhão, é lugar onde a família de Deus se reúne para se alimentar da Eucaristia. Então temos que ter isso sempre em mente. Viver uma vida de comunhão, de respeito com o próximo. Tem mais alguma pergunta de vocês aí? Vamos olhar aqui. Não tem nada. Vocês estão perguntando muito pouco, hein? Estão muito pouco interativos. Por isso que eu gosto de desinformação pessoal. Mas vocês me veem, fazem a pergunta na hora, começamos a tirar dúvidas ali. Eu peço a vocês uma coisa importante que o Papa fala no documento aqui, que eu comentei com vocês, de viver essa espiritualidade eucarística. Infelizmente, só o serviço do altar não dá para nós uma fonte de espiritualidade autêntica. É importante que vocês busquem algo a mais. Então, se vocês fazem parte do grupo dos escudeiros, continue fazendo. Se vocês fazem parte do grupo, não sei lá, do God El Shaddai, vão para o God El Shaddai. É importante buscar termos uma espiritualidade, não ficarmos vivendo só da missa. A missa é o principal, mas também temos que nos colocar à disposição a serviço da igreja num todo, e não só do altar ali, durante as funções da missa.
Então, meus irmãos, vamos buscar sermos como São Tarcísio, buscar cultivar em nós uma espiritualidade. Não seja simplesmente uma coroinha, um coroinha, uma marianinha que esteja à disposição só porque a mãe pede. Ah, padre, eu sirvo lá na missa porque a minha mãe pediu, a minha avó gosta. Isso não é motivação. Você faz por que o seu serviço? Lembrando aqui o nome da nossa formação de hoje, né, que pediram para eu falar sobre serviço, e diz claramente, né, a quem nós servimos? Quem é Jesus para você? Será que Jesus para nós é só uma pessoa, aliás, é só um personagem de um conto? Ou será que não faz nada na minha vida, não interfere em nada na minha vida? Quem é Deus para mim? Quem é Jesus para mim? Não seja um católico de carteirinha, um católico de conveniência, um católico Maria vai das outras. Busque ter espiritualidade, isso é importante. A pergunta aqui, mais uma vez a Laura pergunta: o Senhor, como alguém que cresceu na fé, por meio do serviço do altar, considera esse um meio de busca pela vocação? No que isso lhe facilitou? Primeiramente, Laura, eu digo para você que eu não cresci na fé. Até os meus 11 anos eu não frequentava a igreja, até os meus 12 eu não era batizado. Então eu mesmo fui para a igreja com os meus pais. Os meus pais não praticavam nada, eram batizados, mas não faziam questão de nada. E eu peguei o meu irmãozinho menor, e puxando ele pela mão, ele tem 1 ano a menos que eu, e fomos para a igreja, para a comunidade mais perto da nossa casa, e começamos ali a participar da missa. Eu tinha quase 11 anos de idade. Me inscrevi na catequese com meu irmão, fizemos a preparação da Eucaristia, e naquele tempo, depois da minha primeira comunhão, eu me inscrevi no grupo de coroinhas também, porque eu queria participar. Assim começou a minha vida de fé, que esse ano eu completei no passado 24, eu completo assim como Santa Bárbara, eu completo 25 anos de católico. Foi em 95 que eu fui batizado e fiz primeira comunhão, que foi em mês de novembro. Assim, gente, eu considero sim que ser ministrante, ser marianinha, coroinha, ou acólito, ancila, um meio sim para descobrir a vocação. Mas mais do que uma vocação específica, estar ali, né? Para mim não facilitou em nada, porque o padre me amedrontava, então eu tinha até um pouco de receio de fazer coisas erradas na missa. Era bem ridículo, né? Mas não só eu, mas muita gente tinha medo do padre. Então a gente começou a experiência, mas por causa do medo do padre desistiu. Mas isso não diminuiu em nada o meu respeito pela Santa Missa, não tendo mais ali aquele vínculo, aquela obrigação de estar todo dia na missa para ajudar junto com os do padre. Assim, meus irmãos, para vocês digo sim, trabalhar sim com marianinhas, coroinhas, acólitos e ancilas é sim um meio de redescobrirmos a nossa vocação. Mas não é o único meio, nem o mais rápido, e nem me facilitou em nada. Simplesmente eu comecei a perceber que a vida do sacramento é muito mais do que aquilo que as pessoas buscam geralmente. A vida de sacramento tem que ser para nós uma conversão, uma mudança já ali. Então, quanto mais me aproximo da Eucaristia, da comunhão do altar do Senhor, mais me pareço com Ele, mais eu busco viver a minha fé. Isso tem um nome, busca pela santidade. A nossa vocação primeira é sermos santos. O resto já é um acréscimo, já é algo que nós fazemos ali com um pouco mais de cuidado, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não tem. Uma coisa que eu quero falar para vocês que ninguém perguntou: que dia nós celebramos o dia do acólito, o dia da ancila, o dia do coroinho, o dia da marianinha? Tem sempre uma data no ano que nós temos que homenagear vocês, de rezar por vocês. Pouca gente sabe, mas esse São Tarcísio, como eu acabei de dizer, celebrado no dia 15 de agosto, é o padroeiro dos ministrantes. Então, São Tarcísio, o dia dele é o dia de vocês também. Então, eu me preparava para esse ano fazermos uma coisa diferente. Além do nosso retiro com os coroinhas marianinhas, fazemos um dia também de espiritualidade
em honra de São Tarcísio, mas não vai ser possível. Agora que devido à quarentena tudo está mudado, né? A gente tem que buscar fazer aquilo que dá para fazer. Então vamos tentar viver também, rezar uns pelos outros no dia de São Tarcísio, que é o dia 15 de agosto. Eu acho que só isso, né? Se tem mais alguma pergunta, vocês podem fazer, podem falar. Se não, eu já vou concluindo. Quero só falar que é a nossa capela onde eu rezo todos os dias, né? E eu coloquei aqui sobre o altar uma relíquia. Assim como São Tarcísio rezava nas catacumbas onde ficavam os cristãos, nós também, católicos, temos o costume de rezar juntamente com as relíquias. Essa relíquia que está aqui do meu lado é a relíquia de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, vocês podem ver aqui. Ninguém perguntou, ninguém foi observador perguntar de quem é essa relíquia, eu vou logo falando. É o meu santo de devoção. São Gabriel foi um religioso, ele não é São Gabriel Arcanjo, é outro Gabriel. E Gabriel, ele viveu em tudo uma dinâmica do serviço. Ele nunca chegou a ser padre, ele chegou no máximo a ser acólito, assim como foi São Tarcísio. Mas em tudo ele buscava amar e honrar a Eucaristia. Assim nós deixamos a relíquia de São Gabriel aqui, sobre o nosso altar, para também ajudar nas nossas orações. Aqui tem também uma recordação dele aqui atrás de mim, que é uma fotografia. São Gabriel é recente, do século XIX. Então tem uma fotografia dele aqui atrás de mim também, que eu deixo para ajudar nas minhas orações. É muito antigo nosso esse costume de rezarmos com as relíquias. Mas as relíquias não podem ser para nós amuletos. Não é a relíquia presente aqui que vai me garantir poderes mágicos. Isso não existe. A relíquia é só para lembrar que Gabriel amou Jesus e assim também nós temos que fazer a mesma coisa amando Jesus na Eucaristia. Isso é o mais importante, ok? E eu creio que seja só isso. Aquilo que eu tinha que falar para vocês já falei. Como ninguém pergunta mais nada, eu acho que a gente vai poder já concluindo aqui a nossa formação de hoje. Assim, me perguntaram, padre, por que agora a gente tem as ancilas na paróquia? Entendam uma coisa, a ancila é equivalente ao acólito e a marianinha equivalente ao coroinha. Entendam isso, caminham lado a lado. Para ser ancila, assim também para ser acólito, é preciso que tenha pelo menos 15 anos de idade, que tenha pelo menos uns 2 anos de serviço já como marianinha e, acima de tudo, seja um cristão maduro, que tenha recebido o sacramento da crisma. Isso é importante, tá bom? Ou ao menos está fazendo a preparação para a crisma. Tem que ter isso em mente, ok? Tem mais uma pergunta aqui que está no grupo, que alguém está fazendo. São Tarcísio viveu com os pais ou só ele? Olha, Marcelo, eu acho que São Tarcísio viveu com os pais dele. E possivelmente os pais dele também eram cristãos. Ele aprendeu de casa a amar Jesus e Maria e a servir a Deus, né? Obviamente, e o que eu posso dizer? Eu, na minha vida, não tive da minha casa uma educação cristã dos meus pais, mas meus vizinhos eram católicos. Os colegas que eu brincava na esquina de casa eram católicos. Isso tudo me influenciou. São Tarcísio teve alguma influência que o orientou para Jesus. Não sei qual. Ele veio há muito tempo atrás, no século III, ou até no século XXI. Já fazem o quê? Já fazem 17 séculos, né? 18 séculos. Então não dá nem para a gente saber direito como foi a vida dele em detalhes. Só sabemos disso aqui que o Papa Bento leu para nós, escreveu para nós, que a tradição da igreja afirma. Padre, o senhor pode dar um exemplo de como viver verdadeiramente a nossa fé em meio à quarentena, além das missas, santo texto, etc.? Claro que sim. Lembrando que a nossa fé
ela só é válida se nós colocarmos a fé em prática. Já falava o Papa Francisco na homilia de ontem, lá no dia de São Marcos, né? Eu lembrava disso de manhã na missa. Uma fé que não é colocada em prática equivale. Lembrando que eu preciso cultivar uma amizade com Deus estando na igreja, dentro do templo, a defesa de pedra, ou em casa. Para nós católicos, a família, a nossa casa, ela é a igreja doméstica. É lá que eu também tenho que buscar a minha oração, buscar amar as pessoas e buscar dar testemunho. Tem muita coroinha, muito marianinha por aí, na época de quarentena, arrepiando com o pai e a mãe em casa, né? O pai e a mãe não aguenta mais o fulaninho ali porque é muito bagunceiro, muito terrível. Não é para ser assim. Todo mundo sabe que estamos passando por uma dificuldade, isso é geral, é em todo mundo, mas também aqui na nossa paróquia. Então tem que ter paciência. Se não é para ficar na rua, não fique na rua, mas aproveita ali para você rezar, por que não? Conversa com Deus. A oração, meus irmãos, não é só simplesmente você ficar recitando o Pai Nosso, Ave Maria. Isso também é uma oração. Mas você conversar com Deus, falar para o Senhor o seu problema. Falar, Jesus, hoje eu me levantei da cama com o pé esquerdo, eu estou mal-humorado. Seja sincero com Deus, ora bolas. Não dá para viver só uma espiritualidade assim, de faz de conta, de ficar rezando para a Nossa Maria, esperando ver o extraordinário, o céu se abrindo. Não existe isso. Não aconteceu comigo e nem vai acontecer com você. Então nós temos que crer que Deus age na nossa vida por coisas simples. Mas se eu abrir o coração para Deus, buscar viver os mandamentos de Deus e buscar, acima de tudo, a amizade com Deus. Então é importante sim, você rezar o terço, você com a sua família, ou sozinho, ou com quem estiver em casa, com a sua avó, assistir a Santa Missa de casa, ouvir ali o Evangelho do dia, fazer perguntas, por que hoje Jesus encontrou essa gente em Emaús ali? Por que ele foi até lá? Não sabemos, mas podemos sentar e ter uma resposta da Escritura. Então são coisas pequenas, né? Temos que ter um pouquinho mais de curiosidade. Quando eu era criança, tinha um programa na Rede Cultura chamado Castelo Rá-Tim-Bum. E lá tinha um molequinho chamado Zequinha que perguntava o porquê de tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu digo para vocês que têm a idade de Zequinha, de 12, 13, 14, 15 anos, etc., não tem mais esse espírito de Zequinha. Não querem mais perguntar nada. Vai à missa e não sabe nem por que está indo. Toca a sineta da missa e está tocando a sineta. Faz as coisas por fazer e não sabe por que estão fazendo. Que triste isso. Pergunta por quê. Pergunta para o padre, pergunta para o coordenador, pergunta para o padre daí, para o frater, mas tem que perguntar. Temos que entender a fé que a gente pratica. Temos que perguntar por que o terço é assim e não diferente. Tem sempre uma resposta. Então, meus irmãos, uma fé verdadeira, colocada em prática, vivida autenticamente nessa quarentena, é uma fé que nós buscamos dar as razões, buscamos os porquês. E é uma fé também vivida também no nosso coração, junto dos nossos, da nossa família. Se você não vive uma fé na sua casa, ou está achando que a quarentena tira a fé de Deus, você se engana. Que a quarentena vai acabar. O que vai sobrar da sua vida de fé? Nada. Triste isso aí, hein? Temos que buscar melhorar. Padre, se eu quiser servir, pode ou não? Servir onde, Marcelo? Depende. Se você quer servir na missa, agora, nas missas que estamos transmitindo por meio da live, depende da sua família. Eu tenho chamado só os meninos que são maiores de idade, no caso, os mais comuns ali, ou então aqueles que os pais me autorizaram, né? No caso, o Renan, que é maior de idade, de vez em quando vem o irmão do Renan e a irmã, que são menores, mas os pais autorizaram, eles virem. Vem o Luquinhas, vem a Rafa. Eu acho que a Bia também pode vir, que acho que a mãe dela autoriza, mas são sempre os mesmos. Por que são os mesmos sempre? Porque em época de quarentena tem muita família com medo de liberar os filhos para ir à igreja. E eu também não recomendo. Então, é claro que eu preciso de ajuda. Marcelo, se a sua mãe vem à missa, ou vai, na verdade, a tua mãe ela vai no dízimo, né? No plano do dízimo.
veja com ela a possibilidade, tá? Mas não dá para colocarmos todos servindo ali. Eu posso ter apenas no máximo 2 pessoas servindo, tá? Ainda mais agora que a quarentena está mais acirrada e tem mais casos de coronavírus no nosso bairro, tá? Então, temos que buscar respeitar isso. Se eu começar uma transmissão, uma live com 25 pessoas ali em volta de mim, com certeza no dia seguinte vai bater a polícia e vai lacrar a nossa igreja. Aí nem live nem nada. Além de pagarmos uma multa, porque ainda estamos com risco dessa multa se nós começarmos a aglomerar pessoas. Então, não dá. Temos que evitar o máximo possível. Marcelo diz, eu ouvi dizer que as missas tinham voltado, então eu acompanho ou vejo pela internet? As missas não voltaram. Marcelo, as missas nunca pararam. Mesmo que eu não vá lá na nossa paróquia celebrar, eu rezo daqui, desse altar. E rezo por você também. As missas nunca foram tiradas. Inclusive tem uma propaganda, uma publicidade aqui agora na internet, mandaram recentemente dizendo assim, por favor, devolva-nos a Santa Missa. Senhores bispos, devolvam a Santa Missa. A missa nunca foi tirada de vocês. A missa continua sendo rezada. Nós recebemos os benefícios da Santa Missa estando presente ou estando ausente. Agora, o que está difícil é a questão do contágio. Quantas pessoas, sem saber, foram para a missa e contagiaram mais um monte de gente ali em volta? Não sabemos. Essa doença ela não tem rosto, não tem sintoma. Então é muito difícil falar para vocês, o padre falou que voltou à missa, não voltou à missa ainda. A missa pública, ela vai voltar, se Deus quiser, após o dia 10 de maio. Mas ainda há controvérsias entre o governador, entre o prefeito, os estudiosos e também os bispos. Nós temos que buscar fazer como São Tarcísio, obedecer. Se o bispo disse para a gente rezar com 5 pessoas a Santa Missa, uma longe da outra de máscara, a gente obedece. Eu particularmente eu não rezo de máscara, porque eu não conseguiria proferir as palavras usando a máscara. Mas tendo pouca gente na igreja, não há tanto perigo assim. Uma pergunta aqui. As missas com presença dos fiéis não retornaram, diz o Renan. E não tem previsão de retorno, é verdade. As missas ainda não têm previsão de retorno. Infelizmente, estava programando com vocês de toda a paróquia a comemoração dos nossos 25 anos de Paróquia Santa Bárbara, para o mês de julho. E recentemente, na última sexta-feira, o bispo Dom José, ele cancelou a visita de Dom Fernando conosco. Então, Dom Fernando não mais virá no dia de Santa Bárbara, no dia da Paróquia Santa Bárbara, no dia 18 de julho, mas virá o nosso superior geral, Padre Josemar. O Dom Fernando está velhinho, não dá para ficar perambulando por aí, tem mais de 80 anos, 81 anos, Então tem que fazer um repouso e evitar sair nessas épocas. Enquanto isso, vamos fazer aquilo que der, rezando para que acabe logo a quarentena, para voltarmos ao normal, tentarmos recuperar o tempo perdido. Então, Marcelo, as missas não voltaram ainda, isso aí é mentira, tá bom? E eu quero falar também nessa live que eu fiquei muito triste com as pessoas que ficam compartilhando essas inverdades, Senhores bispos, por favor, devolvam a Santa Missa. Vamos pedir a Deus que essas pessoas entendam que a missa nunca foi tirada deles, que eu mesmo aqui na quarentena continuo rezando por eles e que também não é a minha presença ou a minha ausência que vai impedir que Deus haja na minha vida. A minha presença ou ausência na missa ali. Depende se na minha casa, na minha igreja doméstica, lá com a minha família, eu consigo abrir o coração para Deus. Se na sua casa você vive uma espiritualidade litúrgica, ali, participando como você conseguir da Santa Missa, Deus está agindo na sua vida também. Quantos irmãos e irmãs que são acamados e não tem missa semanal, dominical, mas que vem a missa pela televisão e Deus age? Nós somos mais ou menos iguais, A única diferença é que eu, como sou padre, sou trancado aqui e a missa ela vem até mim. Agora vocês beneficiam daquilo que eu faço. Nós que trabalhamos na paróquia, eu que sou administrador paroquial, não sou pároco, é um pouquinho diferente, todo domingo tenho que rezar uma missa e dedicar essa missa a todos os meus filhos espirituais paroquianos aqui nesse altar. E hoje de manhã eu fiz isso.
Coloquei todas as intenções de vocês, de nossa paróquia, e levei tudo ao coração de Deus. Isso é ter fé. Padre, mas eu não ouvi o meu nome na intenção. Mas se você é nosso paroquiano da Santa Bárbara, o padre rezou por você também. Independente de falar o seu nome ou não, a missa foi para você. Eu fico triste que nossa paróquia, a maior parte são pessoas idosas. Tem muito velhinho que não consegue acompanhar porque não sabe mexer na internet. Então, se você tem um avô, tem um tio velhinho, ajude os idosos também a entrar em sintonia aqui com o nosso Facebook, com o nosso Instagram, com o nosso YouTube, com as nossas fanpages, Padaíra e a minha, para que a gente consiga fazer com que a nossa missa de cada dia, a missa de domingo, chegue a essas pessoas. Liguei para 2 velhinhas da nossa paróquia hoje, né? E elas disseram: padre, eu não estou conseguindo acompanhar pela internet, mas eu estou rezando. Isso é o mais importante, que a gente reze uns pelos outros. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui de vocês. Renan, eu não vou responder essa sua pergunta. Isso aqui não é pergunta que se faça. A Laura pergunta: pode assistir a missa paramentado? Vi no Face e estou quase aderindo. Bom, se a sua mãe e seu pai não reclamam, nem os seus irmãos, que você está vestida como Marianinha ou como coroinha em casa, sentada na cadeira ou no sofá, por mim tudo bem. Infelizmente eu não posso fazer que a comunhão ela vá até você por meio do telefone. Mas se pudesse eu faria. Então pode sim, por que não? Eu infelizmente não posso abençoar sacramentais por meio da internet, né? Seria muito fácil você abençoar a sua água, abençoar o seu sal, abençoar o seu óleo, abençoar aquilo que você quisesse que fosse bento. Mas pela fé, nós podemos apresentar aquilo tudo ali a Deus, inclusive a nossa vida, por que não? Então é importante que a gente viva essa espiritualidade. Quem quiser fazer como a Laura e aderir à Santa Missa da live ou da televisão vestido, né, paramentado como coroinha Marianinha, acólito Ancila, fica à vontade, viu? Eu não sou contra e nem vou rir se me mandarem fotos, tá bom? Eu vou fazer a minha parte também do lado de cá. Bom, eu creio que seja isso. Vamos ter paciência, pedir a Deus que passe logo essa quarentena, porque eu não aguento mais. Todo mundo ficando gordo, tentando comer em casa, parado, né? Todo mundo brigando uns com os outros dentro de casa ali, né? De tanto ficar nessa convivência errada, mas nisso aí nós temos que ver que Deus está agindo. Eu falava hoje na missa sobre o Evangelho dos discípulos de Emaús, que os 2 discípulos caminhavam e não davam-se conta de Jesus no meio deles. E outra, um deles não tinha nome, porque o outro nome somos nós, é você e eu ali. Então nós temos que viver em busca de conseguir conhecer a presença de Jesus na nossa vida. Entendamos que ali, nos discípulos de Emaús, é uma catequese para valorizar a Santa Missa. E nós, quando acabarmos a quarentena, teremos que dar muito mais valor à Santa Missa do que nós temos dado até hoje. Quantas vezes assistimos a missa sem compromisso, sem respeito, sem piedade, de qualquer jeito, servimos o altar de qualquer jeito, relaxados, né? Uma maneira assim, como mal feita. Não pode ser assim. Tem que ser tudo feito na caridade, no amor de Jesus. E buscando essa amizade com Jesus. Amém? Então vamos rezar uma Ave Maria, entregando a Nossa Senhora, aqui representada com o título de Nossa Senhora de Pentecostes, a vida, a vocação, o chamado a ser ministrante, a ser Marianinha, coroinha, servidor do altar, acólito Ancila, que vocês receberam no coração de Jesus, para que a gente consiga terminar a nossa transmissão e pedir a Deus que nos ajude. E a pergunta da nossa live, né? A quem nós servimos? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder no seu coração. Nós buscamos servir a Deus, buscamos servir a Jesus na Eucaristia, buscamos servir ao próximo. Mas quem é Deus para mim? O que é a Eucaristia para mim? E quem é o próximo para mim? Lembrando que quanto mais eu sirvo a Deus, Ele se lembra de mim. Quanto mais eu sirvo a Jesus, mais Jesus me ajuda.
Então, meus irmãos, essa é a nossa dinâmica de vida, o serviço. Se nós servirmos a Deus hoje, amanhã, quando precisarmos, Deus vai nos servir por meio de outras pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vou dar aqui a bênção com as relíquias de São Gabriel, mas também com a intercessão de São Tarcísio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela poderosa intercessão da Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Pentecoste, Senhora de Fátima, de São Tarcísio Mártir, de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, acólito e servidor, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido servidor do altar, uma boa tarde para você. Conte com as minhas orações e até a próxima. Vamos então buscar servir com amor ao Senhor, ao qual nós amamos.